Vamos hoje entrar em uma aventura em que nossos dois protagonistas vão batalhar contra uma rainha que transformou a cidade e quase o mundo inteiro em gelo. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Reino Gelado vai nos levar a acompanhar a seguinte situação, gente. Dois personagens, Kai e Gerda, que entram em uma aventura para conseguir encontrar os seus pais. Sinceramente, gente, eu só tive uma curiosidade sobre esse filme por causa do terceiro filme, que é O Reino Gelado, Fogo e Gelo. E pelo que eu vi, existe mais um quarto, que eu ainda não assisti, que lançou em 2018. A primeira aventura dos nossos protagonistas lançou mais ou menos em 2012 e vai nos levar justamente a essa questão. A história começa contando toda essa questão da rainha que havia dominado todo mundo e destruindo qualquer tipo de artista, pois artistas eram perigosos e poderiam, o melhor jeito de se dizer, revelar a verdadeira forma que era a rainha. Então ela congelou aqueles artistas e ia atrás deles. Porém, existiam duas crianças que faziam parte de uma família que era de um artista. E para proteger essas crianças, os pais deram um jeito de escondê-las. Porém, ela acabou descobrindo, mas elas foram salvas por um espelho mágico. Gente, a ideia desse filme é baseada literalmente na história da Rainha de Gelo. Então, assim, eu não conheço a história da Rainha de Gelo, gente, eu não tenho uma ideia de como que é, mas pelo que eu vi, é uma história que se baseia justamente nessa questão da Rainha de Gelo. Ela literalmente, vamos dizer assim, ela acabou se fechando pelo modo de que muitas vezes era criticada pelos outros, em que os outros a achavam que ela era diferente, por ser diferente, achavam que ela era uma aberração e estranha. Então ela acabou se fechando e encontrando, acho que o melhor jeito que eu entendi nesse primeiro filme, encontrando esse espírito que a ajudou a libertar esse poder mágico de gelo e congelando todo o mundo. Então a gente começa essa história desse jeito, começando a contar o que aconteceu com os pais da Gerda e do Kai. Aí a gente vai acompanhando depois a Gerda, porque o foco principal realmente da história é a própria Gerda, em que ela está atrás do irmão dela. E justamente eles acabam caindo no mesmo local em que eles se encontram. Só que a Rainha de Gelo achava que o mundo estava agora livre de qualquer artista que poderia existir, até ela descobrir que na real ainda existia uma criança que possuía o sangue do último artista que foi congelado. E quando ela manda o orc ir atrás dessa criança, ele descobre que na verdade eram dois filhos que ele tinha. Então a gente vai acompanhando esse personagem da Gerda justamente para poder alcançar e conseguir salvar o irmão dela. Gente, o Reino Gelado é literalmente uma história muito para criança e que em certos momentos é meio termo e até monótono para alguém que é mais velho. Por quê? Em várias situações que a Gerda se mete junto com o Org, alguma coisa assim, que é o nome dele, que ele é um ogro, eu acho que não, ele é um troll, perdão, ele é um troll, eram meio que óbvias demais, então assim, se torna, sim, realmente monótona em certos momentos. E que eu vi que algumas pessoas, que eu disse que isso realmente é verdade. A ideia do contexto da história é extremamente básica e a solução do problema é ainda mais ridícula, o melhor jeito de se dizer. Porém, é literalmente um filme infantil, que é agradável, que dá pra você assistir com a família e se divertir. Então, quando a gente começa a acompanhar a Gerda junto com o Org, que é um troll, eu acho que é isso, nós ouvimos a história dele, contando o que aconteceu com toda a aldeia, com todos os trolls que estavam lá.
que eles haviam sido dominados pelo um lago de ódio, que a própria rainha tinha alguma coisa a ver, se eu não me engano era mais ou menos isso, gente. E daí eles começaram a brigar e se destruírem. Ok, a história é essa, a gente vai continuando. A Gerda encontra o irmão dela, ela salva ele da rainha de gelo e aquela coisa, eles derrotam ela, entende? O primeiro filme é isso, gente, é basicamente isso. Ela vai passando por situações que muitas vezes até patéticas demais, que você, tipo, é óbvio demais, e no final ela consegue derrotar a rainha de gelo. Porém, esse filme tem um quê muito questionável. Eu só assisti 3 dele. Como eu disse, eu não sabia que existia um quarto. Lançou em 2018. Que vai começar mais além a partir do segundo filme, gente. Porque o primeiro, ele já tem certos questionamentos por ser literalmente um roteiro bem simples, nada muito muito extenso e trabalhado, que muitas vezes as situações são até patéticas demais. Porém, quando chega no segundo, eu fiquei com muita raiva do segundo, porque assim, existem contradições de linha de tempo dos dois filmes, entende, gente? Porque quando a gente começa a acompanhar, nosso foco agora não vai ser muito a Gerda, apesar de que ela é a protagonista da história. O nosso foco vai ser mais o Org, que ele vai contar a história do que aconteceu com a Rainha de Gelo, como eles venceram isso e blá blá blá, entende? Mas já no momento que ele começa a contar a história de como eles venceram a Rainha de Gelo, se torna distorcida, uma história não completa a outra. Então, tecnicamente, você poderia muito bem ver o segundo do que ver o primeiro. Não precisaria ser visto. O primeiro não precisaria ser visto justamente pelo toda a distorção que existe, no meu ponto de vista, gente, isso é uma coisa minha, do primeiro pro segundo. O que há de distorção do primeiro pro segundo? Simplesmente o modo como a história é contada. Gente, porque assim, no primeiro filme, nós acompanhamos a questão do Org contando pra Gerda como os trolls sumiram. E no segundo existe um monte de troll. Cara, da onde surgiu esses trolls? Entende? Tipo, os trolls simplesmente surgiram do nada. Ele havia dito no primeiro filme, eu posso estar muito maluca, muito louca, não ter prestado atenção, mas eu tenho quase certeza de que ele disse que ele foi o último troll que sobrou. E daí, de repente, no segundo, nós temos uma cidade de trolls, nós temos um rei troll, uma princesa troll, guerreiros troll e blá blá blá. Então ficou uma coisa bem distorcida, porque daí de repente surge em que todos os trolls haviam sido congelados. Aí o que acontece? Eles surgiram de novo quando o Orc quebrou a maldição que a Rainha de Gelo tinha colocado em cima deles. Então, gente, me incomodou muito esse contexto da história por causa disso. Teve uma quebra muito grande de desenvolvimento dela, porque você tem uma ideia sobre o filme e te entrega uma coisa totalmente diferente. E daí nós temos aquela questão de que no primeiro filme diz que literalmente a Rainha de Gelo sumiu. Porém, no segundo e no terceiro, isso é literalmente uma ideia, já deixar bem claro que na verdade a Rainha de Gelo nunca deixou de existir. É apenas um espírito, vamos dizer assim, sei lá, ainda não se deu uma explicação muito coerente, vou ser sincera, do que seria a Rainha de Gelo. Creio eu que a Rainha de Gelo é literalmente o espírito de alguma rainha que ficou desse jeito, que tinha um poder de controlar o gelo, alguma coisa. É a minha lógica, tá? Que eu criei essa ideia, porque justamente ela surge de novo no segundo, só que o foco dela vai ser justamente o Orc. Ou seja, tecnicamente, a Rainha de Gelo nada mais é do que um espírito mágico que controla o gelo, que envolve as pessoas que têm algum tipo de negatividade, vamos dizer assim, uma coisa ruim, que domina elas, como você entende, aqueles pensamentos negativos de você se sentir inferior e tudo. Ele domina essa pessoa, o melhor jeito de se dizer isso é uma ideia, não exatamente isso, mas é mais ou menos isso, e dá a essa pessoa a possibilidade de ter poderes para poder controlar os outros, mostrar sua superioridade, entende? Então, é basicamente isso. Eu acho que a questão da Rainha de Gelo, esse poder mágico, místico, não ficou muito explícito no primeiro, nem no segundo, muito menos no terceiro, vou ser sincero. Nem que no terceiro deu uma explicaçãozinha mais clara, mais ou menos, mas que seja. Então, assim, continua com aquele contexto realmente de uma coisa bem simples, óbvia demais, mas é que eu sou muito chata, gente, que
existiriam soluções muito simples para se resolver. Mas uma coisa muito legal que bate nesse segundo, a questão da amizade. Porque quando o Org começa a dizer que na verdade foi ele que derrotou a Rainha de Gelo e blá blá blá, começa a ser colocado em prova a amizade dele com a Gerda. E a Gerda sempre foi uma menina que se preocupou muito com ele. Então é uma coisa muito bacana esse segundo filme trabalhar isso, essa questão da amizade, a questão de você ser verdadeiro. Não se preocupar com a opinião dos outros. Ai, porque eu não fiz isso, os outros vão me achar uma pessoa mínima. Não! Então é interessante isso nesse filme. Eu acho que o contexto de lição foi bem mais trabalhado do que o primeiro. E daí nós finalizamos a nossa história, a nossa aventura, porque eles conseguem derrotar novamente esse espírito de gelo, porque eu acho o melhor jeito de se dizer isso. Até na verdade o nome do filme não é o Reino Gelado, mas sim a Rainha de Gelo. Se vocês olharem, vocês vão ver que em inglês é literalmente Rainha de Gelo. Eles terminam vencendo, o Org aprendendo a lição dele, mas deixando aquele quê? Cara, da onde surgiu tudo aqueles trolls? Eu ainda tô tentando entender isso, tipo, é literalmente o novo roteirista, o desenhista, o diretor, ressuscitaram os trolls nesse segundo filme, é isso. E daí a gente vai pro terceiro filme, que foi literalmente o que me fez querer assistir o Reino Gelado, porque eu acho que de todos o terceiro é mais divertidinho, no contexto do que? Da parte do fogo e do gelo. Nesse terceiro filme, o Reino Gelado, Fogo e Gelo, nós teremos sim, novamente, a nossa protagonista, sendo a Gerda, o Kai, o Org, mas o Kai não vai ter um foco tão grande nesse filme como, sei lá, teve no primeiro, e é mais ou menos no segundo. É mais um foco realmente na Gerda e num outro personagem, gente, que desculpa, eu não lembro o nome dele, que ele sempre sonhou em ser uma lenda. Então, ele tinha um livro em que ele sonhava muito em ser uma lenda e ele sempre tentou fazer de tudo para se tornar uma. Então, assim, é apresentado ele no começo do filme pra gente conhecer ele e ele vai em busca de uma pedra que seria capaz de trazer a mãe dele de volta. E isso era o sonho dele. E se ele conseguisse trazer a mãe dele de volta, ele seria meio que uma lenda, vamos assim dizer. Então, quando ele vai atrás dessa pedra, ele acaba caindo justamente nesse mundo dos trolls e lá ele conhece a Gerda. É interessante, gente, esse contexto. Primeiro porque quem faz a dublagem nesse terceiro filme, eu não sei se no segundo e no primeiro é a Larissa Manoela. Você capta muito bem a dublagem dela, mas é interessante a questão do desenvolvimento deste personagem, gente. Eu literalmente não esperava o caminho que esse personagem iria tomar. Eu acho que foi um caminho muito bem elaborado e muito mais impactante, eu vou ser bem sincera. Por isso que eu digo que, na minha opinião, dos 3 filmes que eu assisti, o terceiro é melhor, é mais divertido e tem um contexto um pouquinho melhor, apesar de que ainda assim existem coisas que são extremamente óbvias. O nosso foco vai ser a Gerda, esse menino e daí o Org. Então, assim, a gente vai acompanhar eles dessa vez com essa história da pedra que poderia realizar um desejo deles. E quando eles vão atrás, eles acabam encontrando essa pedra. Só que a pedra guardava dentro dela 2 espíritos, o espírito de gelo e o espírito de fogo. E quando eles tocam os 2 juntos, os espíritos se transferem para eles. Então é divertido, na verdade, até o modo, até eles chegarem lá. A cena que eu vejo justamente quando eles estão chegando naquele local, tem toda uma questão de armadilhas e tudo, e a Gerda tentando entender como funcionava aquela armadilha. Quando eles chegam, eu achei muito fabuloso o modo como a personagem ficou quando se tornou a Rainha de Gelo. Então ela acabou assumindo o espírito de gelo, enquanto ele assumiu o espírito de fogo. Então é interessante e é divertido como ficou essa parte deles. Eu acho que essa parte ficou muito mais envolvente. A história em si do Reino Gelado é uma história que vai te envolver. Você vai querer, mas isso e aqui, como é isso, como é aquilo e essa solução. Porém, realmente, como eu disse e como eu li também na questão na internet, para uma pessoa adulta vai se tornar em muitos momentos
algo monótono, justamente pela questão da solução. Mas para uma criança é bem divertido toda aquela questão das atrapalhadas que o orc passa, ou até mesmo, acho que é luta, o nome da doninha, que eu acho que é uma doninha que a Gerda tem. Então, essa parte também é bem divertida. Isso então vai encantar as crianças, porque realmente a ideia em questão das três histórias é bem simples, apesar de que, na minha opinião, o terceiro tem uma ideia um pouco mais elaborada do que os outros dois. E a gente tem novamente aquela questão: a que ponto uma pessoa chegaria para realizar um desejo, gente? Então é muito legal. E fora o fato de que foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, eu literalmente achava que no terceiro eles encontrariam os pais deles. Sim, tá? E isso é um spoiler, eles encontram, mas bem no final. Mas é interessante o modo como essa batalha que eles sempre tiveram, por mais que não estivessem com os pais, para sobreviver. A partir desse momento, dessa batalha que eles tentam sobreviver, em que a Gerda e o Kai acabam se desentendendo, justamente por quê? Porque eles acabaram se tornando uma lenda, o que era o sonho desse outro personagem, ser uma lenda. Então, assim, era cansativo para ele não poder viver a vida dele de um modo normal, enquanto a Gerda tentava a todo instante viver, se agarrou a essa esperança. Ela não esquecia essa parte, enquanto o Kai queria ir mais pra frente. Então, assim, gente, é interessante. Como eu disse, eu não vi o quarto ainda, eu nem sabia que tinha um quarto. Eu descobri faz pouco tempo, melhor, eu descobri hoje, que tem um quarto que é o Reino Gelado e a Terra dos Espelhos. Então, assim, tecnicamente o Reino Gelado é meio que uma saga, entende? Uma série de vários filmes, meio que baseado, eu acho que talvez aquela questão da Rainha de Gelo e algumas outras histórias que vai envolver. Eu não sei se existe muito um livro que vai envolver mais sobre essa história, mas é divertido. O que eu posso dizer pra vocês é isso. Na minha opinião, entre os três que eu vi, o terceiro é mais interessante, é mais encantador, principalmente o modo como a personagem ficou com a roupa da Rainha de Gelo, porque o resto, as outras roupas não que fossem ruins, mas ela ficou com um destaque, uma coisa muito interessante. Eu acho que o personagem ganhou um destaque muito maior, justamente pelo modo como ela ficou. Então assiste com a criançada, vale muito a pena, mas realmente, como eu disse, você vai ter que estar preparado nessa questão de que em vários momentos você vai até se irritar por soluções que poderiam ser bem simples e acabam transformando em uma bola de neve para resolver isso. Mas de resto, até que vale a pena, é divertido para você dar algumas gargalhadas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o Reino Gelado, seja 1, 2 ou 3, o que você achou? Qual que é a sua opinião sobre eles? Qual que você mais gostou? Até mesmo 4, qual que você mais gostou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!